Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Silvio Moura do Portal Atalaia, trazendo informação com credibilidade. Meus amados, neste momento, eu quero trazer aqui esse vídeo porque eu me senti na obrigação, uma vez que eu não tinha conhecimento, eu estava na chácara, terminando o serviço lá, e o irmão Aldo, da Austrália. Obrigado, nobre Aldo, aí salvo engano, da Queensland, ali na Austrália. Ele me mandou uma foto com um áudio do pastor Jonathan Lins. E eu achei-me, e ele até pediu que seria bom que nós fizéssemos um comentário, e eu achei-me no dever, na obrigação de esclarecer, de tornar público essa atitude, no mínimo infantil. Mas eu vou ler aqui a palavra de Deus, que se encontra em Filipenses capítulo 1, versículos 15 e versículos 16. Verdade é que alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Alguns pregam a Cristo por inveja e porfia. Meus amados irmãos, eu vou agora, diante do exposto, eu vou agora publicar mostrar a vocês o que nós recebemos ali da Austrália, como já disse, do nobre Aldo. Muito obrigado. Vamos lá. Esse áudio aqui com a foto. Observe o áudio, depois nós vamos colocar a foto para vocês verem quem foi que enviou. Pois bem, vamos lá. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Meus amados, eu venho através deste áudio informar que nós estamos cancelando a cruzada que aconteceria hoje e vamos remarcar para uma outra data. Não por falta de estrutura ou de condições de realizar essa cruzada, visto que toda a estrutura já está pronta. Graças a Deus, Deus tem nos dado condições de ter uma estrutura, inclusive própria, a igreja com som e já com o palco para fazer o culto hoje à noite aí. Mas os irmãos observem que inicialmente a cruzada tinha sido anunciada dia 31 de outubro. Houve um equívoco, mas quando foi anunciada, uma outra igreja anunciou que faria a cruzada no mesmo dia. Devido ao entre elas, que acontece no dia 31, neste sábado, nós precisamos antecipar a cruzada para o dia 30. E novamente outra igreja, marcou para o mesmo dia cruzada. E, irmãos, nós não estamos concorrendo, nós estamos pregando o Evangelho. E para não parecer para a cidade de Tamandaré que existem duas igrejas brigando, nós preferimos cancelar a cruzada e deixar outra instituição realizar a cruzada dela, já que está com tanta vontade de realizar a cruzada. Nós vamos orar por eles, os irmãos que puderem estar, ajudar eles a pregar o Evangelho, ajudem, mas nós vamos seguir o nosso caminho, pregando o Evangelho de Jesus, sem fazer concorrência, até porque isso não fica bem. Pastor Jonathan Lins. Acompanhe. O pastor Jonathan Lins, ele marcou essa cruzada para o dia 31 de outubro. Observe. Por um equívoco. A igreja, a concorrente, aquela que não pode ver ninguém fazer o evento, marcou também uma cruzada para o dia 31. Como foi um equívoco, o pastor Jonathan Lins coloca a cruzada para o dia 30, portanto sábado. A concorrente, com medo de não sei de quê, ou por pura maldade, coloca um evento
também no dia 30. Ou seja, se o pastor Jonatas Lins colocar para o dia 29, que não existe mais, que seria, no caso, hoje, né? Ele colocaria também. Então, eu pergunto para os irmãos, isso é evangelho? O que eles vão pregar é o evangelho de Cristo, mas é um evangelho teórico, mas prático, na prática. Isto é evangelho. Uma pessoa que faz questão de concorrer, botar, é como se estivesse armando a barraca lá para atrapalhar o negócio, o comércio do outro. Eu estou falando aqui porque eles estão tratando o evangelho como comércio, não com a Rede Esperança. O pastor Jonatas Lins, observe, humilde, compreensivo, mais uma vez agora cancela o trabalho e diz, deixe ele fazer. E quem puder ajudar, ajude. Imagina, irmãos, se esse espírito do pastor Jonatas Lins estivesse sobre esses pastores da IEADP. Sobre, por exemplo, esse pastor que fica fazendo esse tipo de coisa aí na cidade de Tamandaré. As coisas seriam diferentes. O evangelho teria, com certeza, a admiração de todas as pessoas. Agora, um evangelho que eles pregam, que ficam concorrendo, que ficam armando a qualquer momento uma tenda para atrapalhar o culto do outro, isso é muito feio. Pastor, o senhor que está fazendo isso é coisa de menino. Isso é coisa de pessoas irresponsáveis. Isso é coisa de pessoas sem norte, desesperada. Atitudes infantis, egoístas e carnais. Atitudes que não condizem com o evangelho de Cristo. Meus irmãos, será que eu estou errado em denunciar uma coisa dessa? Tenha misericórdia, irmão. Onde é que nós vamos parar? Crentes brigando entre si. Os crentes estão brigando entre si e pregando amor. Como é que eu posso entender crentes, pastores, os homens que deveriam ser exemplo, estão sendo uma vergonha? Uma vergonha. Eu conheço muitos padres que não têm essa atitude. Eu conheço espírita que não teria coragem de fazer o que os senhores estão fazendo. Tenham misericórdia, tenham cabeça, coloquem a cabeça para pensar, para raciocinar. Que coisa infantil os senhores estão fazendo. Os senhores estão denegrindo o evangelho. As pessoas ainda, irmãos, imaturas, ainda dizem que nós é que praticamos o escândalo, quando apenas nós tornamos público o que está por baixo do tapete. E aí, isso é atitude, eu vou dizer mais uma vez, de criança, pessoas infantis ou pastores desesperados por dinheiro, desesperados por status, desesperados por fama, desesperados por concorrência, desesperados porque estão sem direção de Deus. Sem direção de Deus. Ou não? Ou eu estou equivocado? Senhor pastor de Tamandaré, eu não sei nem seu nome, mas amanhã eu vou saber, vão me dizer. Isso é uma atitude de desespero e uma atitude carnal. O Senhor está atuando como um menino de calça curta. O Senhor está atuando como uma pessoa infantil. O Senhor está atuando como uma pessoa desesperada por dinheiro. Cria um pouco de maturidade, Senhor. Que coisa vergonhosa. É de trazer indignação a qualquer ser humano, irmãos. Isso é um absurdo. Por 2 vezes. Por uma vez foi adiado e na segunda vez agora cancelado o evento, porque esses homens fazem isso. Pastor Jonatas Lins, continue marcando e continue novamente, sem problema. Cancele o trabalho, deixe eles fazerem. E não caiam na dele. Pastor Jonatas Lins, pastor Elmir Ribeiro, pastor Hélio Ribeiro e os demais pastores não vão na onda desses pastores da IADP. Eles querem que os senhores cheguem ao ponto que eles chegaram.